Antes de mais, agradecer ao Núcleo de Estudantes de Criminologia pelo convite, cumprimentar a Sra. Professora e dos restantes membros desta casa. É um prazer estar de volta. O meu nome é Paulo Pinto. E porquê é que vocês me devem ouvir nas próximas 2 horas? Não é? Porquê é que devem gastar as vossas 2 horas a ouvir-me? O que é que eu tenho aqui para vos contar? Bom, se calhar tem a ver com aquilo que eu faço profissionalmente. Eu, profissionalmente, sou sargento da Guarda Nacional Republicana, sou chefe de um núcleo de investigação criminal, chama-se NIAV, Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas. Algumas das coisas foram ditas pelo painel anterior dizem diretamente de respeito. Ok? Ouvi com atenção. E algumas das críticas feitas têm o seu fundamento, outras terão que ser atualizadas. E fico por aqui. De resto, tenho feito algum trabalho nesta área da entrevista investigativa, que no vosso panfleto aparece entrevista forense, correto? E começávamos por aqui, se calhar, tentar dizer-vos porque é que nós alteramos, ou porque é que eu alterei forense para investigativa e qual é a confusão. A confusão tem a ver, como dizia o Sr. Professor Pinto Costa ontem, a área forense é, no fundo, toda a ciência que está ao serviço da justiça, ao serviço do fórum. Mas a área da justiça não é a área da entrevista não é uma área científica, ela é suportada por várias áreas do conhecimento. E no Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses existe, de facto, a entrevista forense como uma das capacidades que eles têm e que desenvolvem. Daí que, para evitar confusões de quando é feito, por exemplo, por vocês, ou por nós, ou por qualquer outro elemento que não seja do Instituto de Medicina Legal, se calhar, entrevista investigativa. E deixámos o termo forense para o Instituto de Medicina Legal, porque assim acabava por evita-se assim, algumas confusões desnecessárias. Porque a primeira vez que eu falo com os magistrados do Ministério Público e digo que nós fazemos entrevistas forenses, eles perguntam-me logo se somos psicólogos. E independentemente da formação académica de cada um, que possa ter na polícia, obviamente que nós não somos psicólogos na polícia, somos polícias. Não é? Daí, começar por clarificar isto. De maneira que o que eu venho aqui falar hoje convosco é aquilo que nós temos andado a fazer nos últimos anos sobre este respeito. Apenas o meu propósito é partilhar convosco as nossas experiências. Ela começou por ser uma área muito focada na criança, na audição das crianças que eram alvo de intervenção por parte do sistema de justiça. E depois fomos adaptando esta metodologia para técnicas de entrevista investigativa. Em termos curriculares, a minha formação base é na área das ciências sociais, na psicologia social, sou mestre em ciências forenses e estou a acabar o meu doutoramento em ciências forenses, onde me preocupo muito com o painel anterior, obviamente, que tem a ver com as respostas do sistema de justiça para dissuadir novos comportamentos recidivos e evitar que os agressores voltem a reabusar. Bom, é isto. E eu começava por fazer uma pergunta muito simples. Quem é que daqui já fez alguma entrevista? Pode levantar a mão. 1, 2, 3. Portanto, todos, não é? Todos nós já fizemos entrevistas. Obviamente. A questão da entrevista é a ideia que nós temos. O problema que eu julgo que existe aqui na minha pergunta tem a ver com vocês não percebem o que é que eu quero saber, não é? E reside no principal problema que foi identificado pelos órgãos de polícia criminal quando começamos a entrar nesta área. Qual é a ideia que vocês têm sobre a nossa capacidade, nossa, eu digo minha, para não falar de todos, porque não estou mandatado para tal, mas imaginem, eu enquanto militar da Guarda Republicana, qual é que vocês acham que era a minha capacidade de fazer uma boa entrevista investigativa? Acham que a polícia está bem capacitada, está bem equipada para isso, está bem formada para isso? Mais alto. Depende, excelente palavra. Eu adoro a palavra depende. Depende é uma palavra que não nos vincula. Depende é uma palavra que dá-nos tempo para pensar e, de certa forma, é uma perspectiva, não é? Vai depender muito do grau. Obrigado, de facto, depende. Mas, de uma forma geral, acham que somos preparados? Tem que ser um de cada vez, senão eu aqui à frente não consigo... Não sei se percebem, é muito difícil para nós aqui à frente. O que é que acham? Claro, obviamente. Portanto, certo, mas a ideia que se tem é que um elemento policial provavelmente já terá algumas soft skills, não é? Já terá algumas competências que adquiriu ao longo do seu curso para desenvolver e que já estará apto
Vamos tocar aqui num nervo. E os magistrados do Ministério Público, acham que estão aptos? Aqui já são mais... Ok. E os psicólogos, acham que estão aptos? Sim? Acham que a licenciatura em Psicologia ou até o mestrado integrado em Psicologia vos dá a competência necessária para entrevistar, vamos dizer, crianças? Sim? Quem é que diz que sim? Uma? Ok. Várias pessoas, para não ser constrangedor. Eu acredito que tem mais competências do que outros, porque conhece a pessoa humana e, obviamente, que conhece o estado em que a pessoa se possa encontrar. Mas percebam, do meu ponto de vista, e vale o que vale, porque é o meu ponto de vista, e é sustentado em alguns estudos internacionais nesta matéria, não é aquilo que nós achamos, não é? Não importa. É mais aquilo que nós conseguimos fazer. A entrevista tem um fundamento. Nós na polícia, obviamente, e eu vou falar sempre na perspectiva policial, mas fiquem sempre com isto presente na vossa ideia. Isto é feito para qualquer pessoa poder aplicar. Isto não é uma formação para psicólogos, para assistentes sociais, para criminólogos, para juristas, para magistrados, para médicos, que também têm necessidade de melhorar as suas competências neste domínio, mas para todas as pessoas que, de uma forma geral, lidam com crianças, peço desculpa, eu estava a pensar em crianças, mas crianças, obviamente, e com vítimas, ok, especialmente vulneráveis, fragilizadas, num quadro que possa ou não ser necessário recolher informação. E aí sim a formação entra, entendem? Portanto, a ideia é que nós na polícia, e vou falar na polícia, mas podíamos estar aqui a falar em agentes de seguros, ou podíamos estar a falar em gabinetes de atendimento a vítimas, podíamos estar a falar de outra coisa qualquer, mas de uma forma geral, em qualquer investigação, nós recolhemos prova testemunhal. Na vossa ideia, qual é a percentagem de prova testemunhal que tenha um processo de crime? Isto é um workshop, não é? Não é que se fosse só um... Na vossa ideia, qual é a percentagem? De 0 a 100%, quanto é que acham que o processo penal tem, em termos, um inquérito tem de prova testemunhal? Quanto? 60%? 30%? 30%, temos um número. Alguém diz mais? Alguém diz mais? 50? Pedro, 50, não é? Pedro, você vai ser a minha cobaia toda a sessão, já está a ver, não é? O Pedro, ali a minha amiga, já a vi também. Muito bem. Eu posso-vos garantir que é na casa dos 80 a 90% dos processos são estruturados em prova testemunhal. Vocês estão focados na prova real, não é? Qual é a prova real? É uma prova física. Isto é uma prova real, correto? Alguém tem dúvida que isto existe? Não estou a falar para os filósofos, senão isto ia complicar muitíssimo, muito rápido. Não é? Isto é uma prova real. Eu consigo mostrar a um magistrado do Ministério Público que, quando cheguei aqui, encontrei uma garrafa da marca que está aqui presente, Fastio, em cima de uma mesa. Isto é real, correto? Mas sem a prova testemunhal, vocês não explicam a garrafa. Já pensaram nisso? Eu explico. Sem eu perguntar a alguém como é que a garrafa veio aqui parar, quem é que a trouxe, porquê é que a trouxe, como é que a trouxe, não é? Vocês não conseguem explicar o porquê da garrafa estar aqui. Apesar da prova real ser importantíssima porque é irrefutável, ela por si só não explica. Então, é por isso que a percentagem de prova documental ou testemunhal que existe num processo de crime é grande. E se é grande, nós temos de ter cuidado com aquilo que carregamos para um processo. Compreendem agora? Quando nós dizemos um dos aspectos mais importantes numa investigação criminal reside na prova testemunhal, em que a entrevista é uma técnica fundamental, certo? Enfatiza a importância das informações obtidas por uma testemunha. O que me leva à segunda pergunta. O que é uma testemunha? Já perceberam como é que isto vai ser? Vão ser 2 horas de tortura, não é? O que é uma testemunha? É alguém que... Estão a ver? Um de cada vez, pelo amor de Deus. Eu sabia que isto ia acontecer. É só um bocadinho de aquecimento. Sim? É alguém que comprova um facto. É isso? Mais? Não faz mal se contradizem. Estamos num espaço seguro. Okay? Estamos na casa do conhecimento. Aqui é possível
Trocarmos opiniões diversas e divergentes, que depois vão convergir, sim? Alguém que tem que estar presente, portanto, na situação. Testemunha é alguém bem complementar. Esse alguém que viu um facto tem que estar presente. E se não estiver presente, também é testemunha? Pode ser. E já são, não é? Estão a ver? O tal depende. Depende é fantástico, porque cabe aqui perfeitamente. Então, uma testemunha é alguém que tem conhecimento sobre um facto, pode ter presenciado, nós chamamos essas pessoas de testemunhas diretas, ou um testemunho direto, ou pode ser então alguém que, não tendo presenciado, teve conhecimento. E esse conhecimento é útil para nós e é um testemunho indireto. Imaginem alguém que disse, a minha vizinha contou-me que viu 2 indivíduos. Essa informação é importantíssima para nós, correto? Mas como é que nós fizemos a recolha dessa informação? Através de uma entrevista. Por isso é que é fundamental saber fazer bem esta entrevista, de forma a não contaminar a espontaneidade e a narrativa. Não é? Nós temos que garantir que tudo que nos é contado é colhido da forma mais pura possível, que é um problema já a priori, que já vamos aprofundar. Bom, até aqui já sabem que a nossa intenção, quando nós fazemos uma entrevista, é recolher informações. Então, qual é a primeira função de uma entrevista? Recolha de informações. Deste slide, deste diaporama, como eu tinha um professor que me dizia, este diaporama tem 2 palavras, recolha de informações. São 3, recolha de informações. E vocês fazem isto diariamente. Quando vão ao bar e perguntam, tem croquetes? Não sei se tem croquetes, mas acompanhem-me neste exercício. Tem croquetes? Vocês o que é que estão a tentar obter? Uma informação. Só que vocês, quando sugerem o croquete e ela não tem, qual é a resposta mais comum? Isso era o que nós vimos perguntar. Mas a resposta mais comum é acabaram mesmo agora. Por norma, é isso que eles dizem. A gente vai a um centro comercial, olha, tem aquele filme... Não, olha, vendi o último há 15 minutos. Foi um azar. Não tem nada daquilo, mas entendem? Porque nós fizemos mal a pergunta. Se nós quiséssemos mesmo obter informações, como é que fazíamos a pergunta? Como é que era? Já não quer dizer? Ande lá. Imagina, se tem sente vergonha aí, imagina eu aqui. O que é que tem que se coma? Já estamos a influenciar, porque ela sempre, o que é que tem? Ela podia entrar para o estado emocional e dizer, estou triste. Mas temos que focar no tema. O que é que tem que eu possa comer, um snack? E ela vai dizer, tenho croquete, tenho pastéis de bacalhau. E ela dá-vos as opções, entendem? Quando vocês introduzem o croquete, ela pode fazer aquela pergunta, mas porquê é que ela me está a falar de croquetes? Eu nunca vendi croquetes na minha vida aqui neste estabelecimento comercial. Agora fiquei intrigada. Será que ela estava à espera que eu... Em termos de uma pequena brincadeira, vocês conseguem perceber que quando nós fazemos uma determinada pergunta que não é planeada, vamos só para lá e vamos ver como é que isto corre, e vamos tocar isto de orelha, vocês podem correr um grande risco de estar a dar informações que vocês, numa primeira fase, nem dominam ou sabem que ela sabia anteriormente, já estão a contaminar ou a enviesar a resposta. Ou seja, vocês estão a induzir, estão a sugerir o croquete. E é aqui que surge o problema quando nós começamos a fazer este tipo de recolhas. E este tema não é novo. Este tema não é novo. É novo, talvez, em Portugal, para algumas pessoas, ou para a grande maioria dos profissionais que têm, de facto, de levar a cabo esta diligência de inquirir pessoas. Nós, em Portugal, temos, de facto, está devidamente estratificado. Ouvimos, quando falamos em testemunhas, chamamos de inquirição de testemunhas, certo? Chama-se inquirir testemunhas. E quando temos um suspeito, não se chama entrevistar suspeitos, chama-se interrogar suspeitos. Não estou a dizer nenhuma novidade para alguém. Vocês conseguem mover aí ao fundo? É que às vezes estava a ideia que estava só aqui à frente é que está a funcionar. Mas podia ser por estar aqui também, não é? Porque tem outra influência. Contava-vos uma experiência, mas não posso, não tenho tempo. Seja como for. Então, a ideia é inquirimos testemunhas e interrogamos suspeitos. Porquê? Que isto é o que fazem os ingleses anglo-saxónicos que perguntaram a Portugal. Qual é a diferença? Sabe, qual é a diferença? A confrontação? Há um formalismo legal. Isso é absolutamente verdade.
Nós temos um formalismo legal que é aqui que a academia que as grandes dificuldades na implementação de algumas destas estratégias que eu vos vou trazer aqui hoje não encaixa naquilo que é o integrar o conhecimento científico e validado e útil, porque não conversou com o sistema de justiça, então nós temos aqui algo que não se coaduna, não entra, porque tem que se alinhar ali alguns carretos, porque eu não posso, por um lado, não contaminar a narrativa da pessoa que eu vou ouvir, sugerindo que vamos falar sobre o pai dela, quando, por outro lado, ele tem que ser conhecedor prévio daquilo que está a ser acusado antes de falar. Ou então, nos termos do artigo 134 do Código de Processo Penal, se for um familiar direto, ele tem o direito de se recusar a ser testemunha. Então, como é que nós fazemos? Estão a ver onde é que nós estamos, neste momento, em termos de ciência e conhecimento? Há um aspecto, então, formal. Nós ouvimos pessoas que querem colaborar com a justiça ou que nada têm a ver, mas têm conhecimento sobre um determinado facto, e chamamos isso de inquirição de testemunhas. E quando nós vamos confrontar uma pessoa sobre factos que tenham acontecido e a suspeita seja fundamentada, é assim que diz o artigo, nós constituímos a pessoa e interrogamos essa pessoa sobre esses factos. Até aqui, nada de novo, tiraram positivo em processo penal, portanto, os criminosos estão perfeitamente à vontade. Portanto, é isto que acontece. Antes fosse tão fácil que já estava dada a ela e íamos almoçar mais cedo qualquer coisa. Então, obter informações precisas, relevantes e completas é, ao mesmo tempo, exigente e complexo. Porquê? Porque se vocês um dia encontrarem alguém com formação nesta área à vossa frente e começarem a fazer perguntas, vocês vão sentir muita dificuldade. Porque toda a pergunta que vocês fizerem, ele vai ter, é tipo xadrez, estão a ver? Ele vai pensar duas peças à frente do que é que vocês querem saber. Isto é o que acontece, por exemplo, connosco, quando nós vamos a um tribunal e um advogado, no contra-interrogatório, nos pergunta qualquer coisa. E nós, quando ele nos faz essa pergunta, nós pensamos, olha bem, o que é que tu queres saber com essa pergunta? Porquê é que me estás a perguntar isto agora? Qual é o teu objetivo? Internamente, estão a ver? Porque nós sabemos, e ele se faz esta pergunta, não há, se for um advogado com treino, com formação, a pergunta tem uma intenção, está direcionada, portanto. Ele está a movimentar o peão para avançar com o cavalo e a seguir fazer um checkmate mais à frente. Nós temos que antecipar. Se vocês não souberem o que é exigente e complexo, vocês não estão ainda preparados. Faz sentido? Já sentiram isso? Eu vou-vos dar um exemplo como vocês já sentiram isso. Onde é que tu saíste ontem à noite? Onde é que tu foste? E o namorado pensa, oh, que caraças, o que é que ela quererá saber? O que é que ela sabe que eu não sei? Faz-vos algum sentido agora? Ou então a mamã, onde é que tu foste? Eu que logo à noite, ou ainda elas dizem aquela palavra que arrepia, logo à noite quero falar contigo. Pronto, a malta diz logo, isto correu mal rapidamente, ela já descobriu tudo. É a mesma estratégia, entenderam? Porque vocês estão a fazer aquela antecipação, o que é que ela quer falar comigo? Mas é grave, aconteceu uma coisa, vocês estão nessa antecipação, e isso é complexo. Entendem? Vocês não vão, internamente, e isto vem em detalhe depois daquilo que o Rui Mergulhão Mendes vos falou ontem à noite, que tem a ver com body language e linguagem não verbal, as pseudociências, como alguns dizem, e vocês vão ver que isto tudo se encaixa, mas tem que dar algum tempo, tá? Portanto, a maioria dos investigadores aprende a entrevistar as vítimas, testemunhas e suspeitos por uma mistura de intuição e exemplos de colegas. Nós chamamos disto transferência de pares. E é verdade. Eu, quando cheguei à investigação criminal, apesar de alguma formação que eu tive nesta área, de entrevista e de interrogatório, aprendi muito com as pessoas mais velhas. E se elas faziam mal, imaginem o que é que elas me ensinaram. A fazer mal. Não foi intencional, pois não. Eu julgo que não. Mas, não obstante de me terem ensinado a fazer mal bem intencionado, eu continuo a fazer mal. E quando, de facto, depois tive formação nesta área, a sério, eu joguei as mãos à cabeça e disse, oh meu Deus, não é que eu tivesse cometido nenhuma infração ao código, mas podia ter feito um trabalho muito melhor. Entendem? É este o princípio, é por isso que as senhoras e os senhores estão aqui hoje, para tentar perceber como é que nós fazemos um trabalho melhor. Porque isto é evidente, é perigoso. Lembram-se do caso de Casa Pia? Pelo menos ouviram falar no grande caso. Mas se lessem o acórdão, ou se acompanhassem, como nós trabalhámos na área, acompanhámos com algum cuidado os colegas da Polícia Judiciária, que fizeram um excelente trabalho, mas depois foram confrontados pelos senhores advogados, que formação é que tinham para entrevistar crianças? Estão a ver? Isto é completo. É complexo, aliás. E acaba por ser muito difícil de explicar. Obviamente, foi com os manuais, ou a formação que tiveram internamente, foram acompanhados por psicólogos, enfim, o que tiveram que fazer. Não se focam na informação que recolheram
Entendem? Mas na metodologia que foi utilizada para recolher essa informação. Estão a perceber? Faz lembrar aquele ditado que não importa o tamanho da chama, o que importa, ou não importa se o monte está a arder, o que importa é quem... Não, eles não querem saber quem é que ateou o fogo. O que importa é que o monte está a arder. Mas eu encontrei o indivíduo que me iniciou o fogo. Pois, mas agora está a arder tudo. Nós queremos é controlar o fogo e não a pessoa que... Entendem? Isto acontece muito nas situações em que vamos para o tribunal defender. Tá? Muito bem. Então, o que difere de uma entrevista policial ou uma entrevista investigativa de uma conversa normal? Qual é a diferença? Sabe? Faz isso todos os dias. Quando eu pergunto, lá, estás boa? Acha que quer saber mesmo se ela está boa ou não? Então, digamos que é uma recolha de informação não direcionada. Não é? É tipo... estão a trocar informações. Portanto, você fez uma pergunta, vai procurar uma reação. Essa resposta é uma informação não direcionada, não diretiva. Correto? Mas, por outro lado, se tivesse alguma intenção em saber o que é que se ela estava de facto bem, aí já era uma pergunta direcionada. Então, uma das diferenças entre uma entrevista é que uma entrevista investigativa é uma conversa com um objetivo. Nós, quando conversamos com alguém, no âmbito de um processo, nós queremos recolher a informação desse processo. Temos um objetivo. Certo? Essas informações são precisas e relevantes e completas. Porque qual é o principal objetivo de uma entrevista? Não podem sair daqui sem saber isso. Recolha de informação. Pois ali ao fundo já está ali com o que ele vai fazer a pergunta. E você não souber responder isso, não sai. Tá? Recolha de informação, certo? Então, de alguns casos, a ideia é tentar, através de alguma estratégia, recolher o maior número de informação possível de uma forma mais pura, sem ser contaminada. É isto que se pretende, certo? Avançando, porque o tempo está contra mim. Então, quando é que surge a primeira vez este termo? Na década de 90 do século passado, Eric Shepard, ele é que defendeu um movimento no sentido de adotar o termo entrevista investigativa. Mas o professor Good Johnson falava nisso num livro que ele escreveu com o Ray Bull, falava já sobre isto. Portanto, a metodologia de entrevistar vítimas, testemunhas e suspeitos da mesma forma. Isto voltámos aqui um pouco atrás. Quando nós falávamos que a entrevista inquirir pessoas e entrevistar pessoas só muda para esta corrente, só muda em termos, em aspectos legais. Porque o objetivo é sempre o mesmo. É recolher informação, entendem? Porque eles ficavam muito indignados. Quando nós ouvíamos uma testemunha, e quem já teve formação nesta área percebe que uma testemunha, provavelmente nós vamos evitar as barreiras do mobiliário, vamos sentá-las aqui no topo, vamos sentar junto dela, criar aqui uma proximidade. Vou tratá-la com mais empatia, com mais simpatia. Não ouvi. Dar conforto. Criar o setting para que ela possa fazer uma revelação mais tranquila. E depois temos, por outro lado, um suspeito da prática de um crime, que, em momento anterior, até podia ter sido ouvido por nós como testemunha. É ou não é? Eu já ouvi uma pessoa de manhã como uma testemunha num processo e de tarde constituía arguida. Seguindo esta metodologia, eu tinha que ser confrontativo, acusatório, não é? E tinha que lhe dar a conhecer os factos que corriam contra ela e tinha que mudar quase que a minha postura, porque estava a falar com uma suspeita da prática de um crime e isso é grave e temos que a tratar, ela tem que sentir o peso do tribunal e o peso da justiça. Mas qual é? E depois lembrei-me que nós temos qual é o meu objetivo quando eu faço isto? É recolher informação. E eu sei que se forem brutos comigo eu não falo. Mas funciona comigo. Não sei se há pessoas que gostam que falem bruto e que sejam maus. Eu não gosto. Gosto de coisinhas meiguinhas mas cada um fará como achar melhor. Eu funciono mais com simpatia. Se as pessoas forem simpáticas comigo e tivermos uma conversa franca, ok? A probabilidade de eu partilhar mais informação é grande. Se as pessoas forem confrontativas, o que é que as pessoas vão fazer, por norma? O que é que vocês fariam? Não há dúvidas. Fechavam-se. Então, vocês têm uma coisa que gostavam muito, que é muito pessoal, muito íntima. É vossa, essa coisa. A quem é que vocês vão logo contar essa coisa? Quem é que vocês escolhiam para contar essa coisa? Dito de outra forma, quem é o vosso confidente? Ou a vossa confidente? Há coisas que nós não contamos a ninguém, ponto. Ok?
vão morrer connosco, já sabemos disso. Essas nunca aconteceram e quanto mais depressa a gente se esquecer delas, melhor. Mas eu não estou a falar dessas coisas, estou a falar daquelas que nós nos orgulhamos ou aconteceu uma coisa grave. A quem é que vocês contam? Famílias, amigos, namorado. Mas o namorado porquê? Porque é uma pessoa próxima, íntima. Não é? Então nós escolhemos. Nós não contamos o que nos acontece a pessoas que nós não conhecemos. Vinha ter comigo e contava-me. Paulo Pinto, olha... Não vinha, não é? A não ser que fosse para lhe tirar a multa, se calhar. Vinha, tenho ali uma multa. A ideia seria então que nós escolhemos as pessoas nas quais nós confiamos. Nós temos uma relação de proximidade. Então, uma das estratégias que nós aqui são discutidas, certo? Tem muito a ver com criar uma relação com essa pessoa. Porque senão nós nunca vamos conseguir contar nada a essa pessoa. Faz sentido? E aí sim, a psicologia já sabe isso. Aprendem isso em práticas de consulta e por aí fora, até no próprio estágio, aprendem isso, embora com objetivos diferentes. E então, com base nisto, e sabendo que a polícia tinha uma estratégia, a polícia na Inglaterra, e foi a Inglaterra que deu o kick-off nesta área, já em 93 eles tiveram um big case, um caso de controvérsia, porque falsos positivos, portanto, levaram alguém a confessar a prática de um crime que ele não cometeu. Houve um burburinho lá na Inglaterra, então foram criados um grupo que depois desenvolveu então o PEACE, que é um acrónimo que já vamos ver o que é que significa, e a partir daqui criaram normas devidamente publicitadas, todas as pessoas sabem como é que a polícia vai entrevistar, okay? E foram amplamente recomendados que fizessem gravações de tudo que fosse feito em termos de entrevista, está bem? Portanto... E para avançarmos com esta parte, o termo interrogatório cai, porque para eles é indiferente interrogar ou não, a não ser o aspecto formal. Interrogar é apenas um aspecto legal que tem que existir, porque ele vai ser acusado da prática de um crime. Vou tirar o casaco. Vocês importam-se que eu tire o casaco? É que eu estou aqui a sofrer. E não é justo, não é? É justo. Obrigado. A ideia então é que não se interroguem as pessoas. Dito assim, um bocado estranho. Que as pessoas não sejam interrogadas, certo? Que as pessoas sejam confrontadas e existem depois alguns modelos que estão devidamente direcionados para a confrontação junto do agressor ou do suspeito. Eu falo agressor porque eu trabalho muito com vítimas de violência doméstica. Existem 2 ou 3 modelos, nós não vamos conseguir falar neles hoje todos, mas posso-vos dizer que há um que é o Conversation Management, que é muito utilizado para confrontação, é aplicado em todo tipo de crimes e é muitas das vezes utilizado para a confrontação com suspeitos. Ou então, que eu particularmente aprecio, é escandinavo, foi desenvolvido pela Universidade de Gothenburg, que é o SUE. Quem é que já ouviu falar no SUE? S-U-E. Strategic Use of Evidence. É uma gestão estratégica da prova. É algo que provavelmente será adaptado depois na Guarda Republicana para a confrontação com suspeitos. Bem, mas focando-nos então aqui na entrevista investigativa, e neste caso vamos falar só para pessoas colaborantes, porque é impossível abordar todos os temas e todas as pessoas que nós pudéssemos encontrar, porque se pensarem um pouco, imaginem o que é ter nem dois para amanhã uma criança, ok? E dentro da criança ela é muda, então tem que ter um intérprete ou surda, ok? Então tem que ter um intérprete de língua gestual portuguesa, não é? Ou então é estrangeira, e vocês têm... Como é que fazemos com estes intermediários que vão mediar a nossa... Porque não é tudo tão linear como parece, estão a ver? Isto tende a complicar. E se nós não garantimos o controle sobre a pessoa que está a fazer a entrevista, sendo o nosso intérprete, é ele que está a fazer a própria entrevista. E nós não queremos isso. Eu só quero que ele seja um repetidor. Não quero que ele interprete nada do que eu estou a dizer. Ele ouve o que eu digo e repete. Ok? Tem que fazer mais formação nessa área. Muito bem. Então, interrogatório tem um efeito negativo. Então, entrevista e inquirição é um termo genérico para esta corrente, certo? Portanto, é genérico. Entrevistar, inquirir e interrogar é o que se faz, portanto, quando nós falamos em entrevista investigativa. Então, sempre que ouvirem falar em entrevista investigativa, o que é que já podem dizer? Entrevista investigativa, se fôssemos a fazer uma súmula, o que é uma entrevista investigativa? Um conjunto de procedimentos devidamente balizados, não é? Estruturados, para que se possam entrevistar pessoas
independentemente do papel em que elas se encontram processualmente, no sentido de recolher informação. Qualquer tipo de informação? A maior quantidade de informação possível. Ok? Então, se o vosso objetivo é falarem comigo e recolher informação sobre mim, vocês têm que ter uma estratégia. Como é que vocês avançam? Certo? Imaginem então nisto. Vocês querem saber o que é que vem no próximo slide. É difícil, mas imaginem que vocês querem saber a que hora é que isto acaba. E não podem utilizar exatamente essa pergunta, mas querem que eu fale nisso. Vocês não podem sugerir o tema, mas querem que eu aborde esse tema. Como é que faziam? É difícil pensar, não é? Porque isso é que é um não contaminar. Faz sentido? Não pode perguntar a que horas é que vai almoçar. Ok. Por acaso, não é? A ideia é mesmo esta, mas pegando se calhar um tema mais simples, para não entrarmos já nestes mais desafiantes, é compreender de uma forma geral como é que eu faço para chegar a este objetivo. Nós vamos ver aqui. O testemunho ocular e as confissões. Já agora, confissões são legais em Portugal? As confissões. O que é que acham? É que nós falamos muito em confissões, não é? Principalmente nos filmes. Confessa e tal. Se ele confessar. Diga a palavra alta. Não, aquela primeira. Ela está atenta. De facto, depende. A confissão é de facto legal e pode ser utilizada em determinadas circunstâncias. Okay? Se for livre de coação. Não, tem que ser total e sem reservas. Okay? Está previsto no Código de Processo. Certo, pode. Por isso é que a lei tem mecanismos para, se for com uma moldura inferior a 5 anos, e a admissão for total e sem reservas, livre de qualquer coação, perante um juiz, a confissão é válida. Qual é o benefício de um indivíduo confessar perante um juiz? Tem redução das custas judiciais. Porque em Portugal nós não negociamos a pena. Nem a culpa, não é? Aliás, nós podemos negociar, em termos de suspensão provisória do processo, o que é que se pode fazer. Mas nem sede de julgamento, ele é atenuado e as custas são pela metade, está bem? Ok, então, o problema aqui é que nós, para testemunhar, temos que recordar a memória. Temos que invocar a memória. Quem é que me sabe dizer como é que o António Castanho estava vestido? Não, ok, vou seguir. Vamos fazer isso. António Castanho, como é que estava vestido? E calças de ganga. Vocês acabaram de contaminar toda a sala. Aqueles que não sabiam, ficaram a saber, e então, se perguntar outra vez, toda a gente agora vai começar a ter a certeza que as calças de ganga estavam presentes. Ok? Claro, se eu vos perguntar características mais visíveis, como, por exemplo, como é que ele era? Façam-me uma descrição da cara. Vão ver? É diferente, devo-vos perguntar se ele tinha barba. Se eu perguntar como é que era a cara dele, vocês vão... E é mais fácil, eu não estou a contaminar. Vocês é que me disseram que ele tinha barba. Eu posso até saber e agora confirmei que vocês também sabiam. Certo? E de que cor é que era o lenço da professora Ana Sani? Os da frente não vale. Só os de trás agora. Porque eu já vos contaminei. Para já, tinha um lenço, não é? Qual era a cor do lenço? Pois é. E é isto que eu quero que vocês tenham presente sempre que falarem com uma testemunha ou uma vítima, ou alguém que presenciou a prática de um crime. Vocês não se recordam do que aconteceu há 30 minutos atrás. E estão à espera que alguém se recorde com precisão aquilo que aconteceu há 4 anos. Entendem? E não é justo. Está bem? Uma grande diferença entre entrevistar alguém e conversar com alguém é um desafio para o ser humano, que é não interromper a pessoa. Deixar a pessoa falar sem interrupção. Faz sentido, não faz?
Porque nós, quando conversamos com os nossos colegas, às vezes interrompemos o colega, ele está a falar e até passamos por cima dele e interrompemos-lo, e... além de ser falta de educação, mas isso é outra conversa. Na entrevista, nós nunca podemos interromper alguém. Então, como é que fazíamos? Começámos a falar com a pessoa, pedir para ela falar e, a seguir, não a podemos interromper. Certo? Rita, não é? Ana, atenta. Certo? Não se pode interromper a pessoa. Muito bem. Normalmente, as pessoas, quando relatam um tema, elas relatam de uma forma vaga, elas não sabem muito bem ao certo o que é que nós queremos ouvir, mas elas têm uma certa ideia. Reparem, se eu vos pedisse para vocês me retratarem o que é que aconteceu desde que eu comecei a falar até agora, quantas versões é que eu ia ter? Basicamente, tantas quantas pessoas temos aqui. Porquê? Porque tem a ver com uma coisa chamada a vossa experiência de vida. E aquilo que vocês valorizam e não valorizam. E aquilo que vocês acham que eu quero saber. E se fizesse essa pergunta, isto é por ser o dilema dos professores quando fazem os testes. As pessoas fazem um teste e fazem aquela pergunta. E vocês respondem aquilo que o professor acha que quer saber e não a matéria. Eu acho que esse professor quer mais palha. E vou-lhe dar mais aqui um bocadinho. Okay? Não, este aqui é mais pragmático. Ele só quer o suminho. E esquecem-se, entendem? A ideia é, nós respondemos aquilo que nós achamos que a outra pessoa quer saber. Se for a vossa mãe a perguntar como é que correu as jornadas, o que é que vocês diriam aos vossos pais? Correu bem. Top. Ponto final, parágrafo, avança. Mas agora vamos almoçar. Como é que correu a palestra? Ai, Jesus, o homem não se calava, pá. Portanto, isto funciona também no sistema de justiça. Nós, quando falamos com o sistema de justiça, imaginem o sistema de justiça como uma entidade, como uma pessoa, e nós, quando, através do processo, metemos um expediente, uma inquirição de uma testemunha, e falamos com esse processo, nós estamos a contar aquilo que nós achamos que o procurador quer saber. Entendem? Não é o que de facto terá acontecido. Faz sentido para vocês? Vocês, não, aconteceu. Pois, mas aquilo que aconteceu parte de um princípio muito importante, que tem a ver com a vossa experiência de vida. Entenderam? Eu fiz alguma coisa, não fiz? Pois, é exatamente isto. Que era o que dizia o professor Carlos Poiares, que era o problema da verdade. O professor Carlos Poiares fala nisto muito. Diz, o que é verdade judicialmente falando? Existe uma correspondência integral da verdade que ocorreu com aquela verdade que nós conseguimos relatar? O que é que acham? Eu explico outra vez. Entre aquilo que vocês contam e aquilo que aconteceu, imaginem este exemplo do seminário, ou até deste workshop. Vocês vão contar aos vossos pais como é que vão, ou aos vossos colegas, como é que foi este workshop. E vocês vão dizer, foi espetacular, para justificar o dinheiro que pediram, ok? Mas será que houve uma correspondência entre aquilo que aconteceu na sala e aquilo que vocês estão a contar? E agora vocês diziam, vai depender muito da pessoa que nos vai ouvir. Porque nós vamos ajustar a nossa versão à pessoa que está, ou seja, o emissor, o receptor da nossa mensagem. Faz sentido? Isto deve nos preocupar bastante. Nós na Guarda tínhamos aquela... Na Guarda e noutras instituições, acredito que também seja a mesma coisa, que era... Como é que se escreve estrada? É com S? Não, passeio, é com S ou 2 S, não é? E ele deu um pontapé na cabeça, ela cai na estrada e pôs só com um S, que assim resolveu o problema. Não sabe, nunca ouviram falar nessa história? Era um guarda que não sabia escrever com um S ou 2 S. A gente às vezes fica magoado, porque as pessoas dizem isso, mas pronto. Mas tem piada, porque perguntou ao colega, como é que se escreve passeio? E o colega disse, pá, não sei. E ele deu-lhe um pontapé na cabeça do indivíduo, a cabeça caiu para a estrada e ele já soube escrever estrada. Para ele não fazia diferença a cabeça estar no passeio ou na estrada. Estava ali, portanto, ali estamos a falar dos centímetros. Mas em termos de português, era importante porque era um S ou 2 S, não é? E é isto que acontece em termos judiciais, compreendem? Quando nós queremos, agora vocês vão escolher. Imaginem que eu vos pedir para escolher 5 frases para descrever aquilo que eu acabei de dizer até agora. Vocês iam ter muita dificuldade. Porque vocês, a primeira pergunta que provavelmente iriam fazer ao colega de lado, não para mim, mas ao de lado, é quem é que vai ler isto? Entendem?
É que se for o Paulo Pinto que está cá em cima é uma coisa, se for o parceiro que está atrás é-me indiferente. Influencia ou não influencia? Bastante. Tá? Portanto, não há uma correspondência. Digamos que aquilo que ocorre é um triângulo, não é? E o que vocês desenham é algo parecido com uma bola. Portanto, há 3 verdades. Há a verdade da pessoa que cometeu o crime, há a verdade da pessoa que sofre o crime e há a verdadeira. Epá, depende, é excelente, eu sei. Mas, de facto, nós quando contamos, tentamos sempre dar um... Chama-se umbigo. Claro. Com certeza. O seu mundo não é igual ao meu. Tem a ver com as experiências que nós... Já nunca me aconteceu isso à perna. Portanto, e é só por aí já tínhamos uma experiência completamente diferente do que é estar num seminário com a perna toda esticada. Mas a verdade é esta, está bem? Então tenham presente que aquilo que vocês vão um dia ler, ou aquilo que vocês um dia vão escrever nos vossos relatórios, vai influenciar a pessoa na sua tomada de decisão. Certo? Tentem ser, sem ser essa de Queiroz, ou queirosianos, tentem ser o mais descritivos possível. Certo? E tentem ser o mais factuais possível. E quem lê, e quando vocês receberem um relatório desse, percebam que quem está a escrever para vocês. Então, a primeira coisa que vocês, ou uma das coisas que devem ter em mente é que quem está a escrever para vocês, certo? Acha que vocês querem ler aquilo. Pode não ter correspondido à verdade. Ou tudo que ali está é verdade. Pode não ser a verdade toda. Faz sentido? Sim? Portanto, sempre que escrevam alguma coisa, vocês vão sempre perguntar para quem é que vai ler isto. É o tribunal, é o juiz, é o advogado. Quem é que vai ler isto? É a própria pessoa. E depois... Qual é o impacto que eu vou dar? E a seguir, a pessoa que recebe vai fazer a mesma coisa. O professor Carlos Pérez falava muito na filtragem, seleção e assimilação. Neste processo todo. Nós não temos tempo para abordar isto tudo. Mas filtragem, seleção e assimilação. Portanto, as pessoas filtram a informação que chega, selecionam peças e assimilam. E depois voltam a escrever e vão provocar o mesmo efeito no outro interlocutor e por aí fora. E isto vai provocando enviesamentos na informação completa. Estão a ver? Muito bem, mas a memória prega-nos partidas. Certo? A memória prega-nos partidas. Vamos fazer aqui um pequeno exercício. O que é que eu vos vou pedir? É simples. Isto é workshop. Vocês é que se inscreveram nisto? Eu estava cegado. Pequeno exercício. Memórias seletivas. É giro. Eu só quero que estejam atentos. Vamos tentar descobrir quem é que foi a pessoa que matou uma pessoa. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until Petunias May se plantam is até o out. fim de Take maio. it away. Só um bocadinho, vou fazer aqui uma pequena pausa. Alguém percebeu o que se passou aqui? Portanto, um senhor está morto, 4 pessoas, e este senhor, vamos pensar que sou eu, com uma bela gabardine, disse ao meu camarada para deter esta senhora porque ninguém planta petúnias em maio. E havia aqui 3 possíveis suspeitos. E ele só fez a pergunta: onde é que vocês estavam à hora da morte? Alguém notou alguma coisa? Não percebi. Fala alto. Tinha um urso aqui atrás, não é? E já não tem. Do outro lado? Deste lado? Vamos ver. Alguém mais notou alguma diferença? E se não tivesse falado no urso, ia ser giro agora. Querem ver? Ai, peço desculpa. It's just a matter of observation. The real question is how observant... Quantas mudanças aconteceram na cena? Quantas? 21.
É espetacular, não é? A nossa mente... Olha, reparem. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts Até o senhor foi at tocado. precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Well, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. É fácil, é ou não é? E esta é, de facto, uma coisa interessante. O nosso cérebro tem a capacidade de fazer memórias seletivas. Nós, quando estamos... É por isso que há muitas investigações académicas que se focam muito na vítima quando vê uma arma de fogo. Ela só vê a arma de fogo. Não precisam de perguntar mais nada. Eu recordo, há uns tempos atrás, uma senhora tinha sido alvo de uma tentativa de violação e eu utilizei algumas das estratégias que vou partilhar aqui convosco, que têm a ver com a inteligência cognitiva melhorada. E esta senhora andava, portanto, a vender produtos de internet por cabo, porta a porta, já as devem ter visto por aí. Estava calor, era agosto, ela estava com uma roupa normal, portanto, mas foi suficiente para se tornar um alvo para duas pessoas, ok? E ela foi agarrada por esses dois senhores, levada para uma pequena moita que estava mesmo ao lado da estrada e começou aos gritos. E foi quando um senhor de idade veio em seu socorro e evitou que ela fosse violada. Obviamente que nós entramos a seguir, fomos chamados, fomos lá fazer uma primeira análise de o que é que estávamos a passar, se teríamos chamado outro órgão para ser criminal ou se tínhamos competência para fazer alguma diligência nesse respeito, e até para saber o que de facto estava a passar. E então eu fiz algumas perguntas à pessoa. Que perguntas é que vocês faziam a esta pessoa? Depois dela estar, ok, normalizada, já estava mais tranquila, ainda assim um bocadinho traumática. E vocês vão perceber que as pessoas não estão sempre prontas para falar convosco. Elas têm os seus tempos. É importante respeitarem os tempos das vítimas, está bem? Mas perguntámos-lhe se ela estaria disponível para falar connosco, se ela se sentia capaz, ela disse que sim. Do que é que acham que ela se conseguia recordar? Memória seletiva, recordem-se do tema. Não percebi. Não, ok, mas não havia nenhuma arma. Foi só mesmo agarrada. Da mão, da voz, do cheiro. Os outros sentidos ficaram bloqueados. Ela não se recordava, ela não me conseguia fazer uma descrição da fisionomia do indivíduo. Só sabia dizer que ele tinha umas botas de trabalhar na construção civil. Depois nós fizemos uma mnemónica que existe na entrevista cognitiva melhorada, que é a contextualização, mas é doloroso para a vítima porque ela vai reviver todo o momento. E ela é que vai decidir até onde é que quer, até onde é que consegue. Mas consegui que ela me tivesse contado o boné, consegui que ela me tivesse contado uma tatuagem que ele tinha, ok? Mas muito pouco, porque a seguir começou a chorar e nós temos que respeitar porque ainda estava muito presente. Seja como for, para vos explicar que a nossa memória é seletiva. Agora já estão preparados para a memória seletiva. Querem fazer só mais um para ver se já estão preparados? Agora já estão mais... Vamos lá ver. Vamos lá fazer outro que eu agora acho que, professor, acho que agora eles conseguem. Estou confiante. Só. E vocês estão predisponíveis para ver isto. Imaginem se não tivessem. Here's your challenge. How many riders in green jump the ramps? Go. Sabem o que é para fazer, não sabem? Ele pede-vos para vocês contarem quantos indivíduos de verde saltam estas rampas. Ok? Este é o desafio. Tá? 3, 4, 5, 6... Contei 6.
5 Sim. riders in green jump the ramps. But did you notice the unicyclist? Quem é que parou no sítio? How about the hidden message? E esta Did you see mensagem? that? Did you notice Inês. the man dropping the suspicious backpack? Your Pararam next neste? challenge, be aware of your surroundings. Sacramento If you foi o see something único suspicious, say acertou something o to homem da local bomba. authorities. Bom, estes exercícios servem para o que servem? Servem para vos demonstrar que, de facto, nós, mesmo depois de saber que vamos ser enganados pela imagem, continuamos a ser enganados pela imagem. Acaba por ser engraçado, não é? Toda a gente conseguiu ver alguma coisa? Sim. 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 Claro, mas porque este exercício não é ainda a entrevista, estamos a falar apenas da memória seletiva. Ou seja, quando nós pedimos ao nosso cérebro, nós estamos num sítio e nos focamos por um assunto que nos desperta, ou é uma ameaça para nós, ou é estressante, nós só nos focamos naquilo e ignoramos, somos capazes de ignorar tudo o que se passa em volta. Entende? Quando nós pedimos, isto serve para quê? Para vos explicar. Se vocês pedissem a uma mulher ou uma pessoa qualquer que estivesse numa sala onde houvesse um assalto e pedissem para explicar determinadas coisas, essa pessoa não ia ser capaz. E não é porque ela não tem competências, porque ela fez memória seletiva. Percebam como é que funciona. Ela focou-se num aspecto. E é nesse aspecto que depois vai influenciar toda a narrativa dela. Eu não vi mais nada, eu vi aqueles indivíduos entrar, ponto final, parágrafo. E focou-se naquilo e acabou. Ah, isso é tangue, isso não é possível. E vocês conseguiram ver que é possível, vocês também não reparam. E coisas muito mais simples em que a vossa vida não foi posta em causa. E vocês não se sentem intimidadas. Mas é possível que o cérebro não veja. Certo? Lembrem-se disto quando estiverem a falar com uma vítima ou com alguém. Tá? Pronto, já chega de vídeos, porque senão temos que avançar, não é? Muito bem. Ontem falaram então a linguagem corporal e não corporal, a linguagem verbal e não verbal. Gostaram? Sim? Quem é que concorda com o que foi dito ontem? Quem é que não concorda? Quem é que tem... Quem é que está ambivalente nisto? Vocês acham que funciona? Pode ajudar a comprovar algumas coisas. Pode ajudar a compreender algumas coisas. Então, como é que ficamos? Funciona? Tony, funciona? Depende, é excelente. Funciona? Tu já me disseste que funcionava, não é? É outro domínio, não é? Pedro, onde é que está o Pedro? Está escondido? Funciona? Acham que conseguem enganar o corpo se estiverem cansados? Se estiverem cansados, vocês disserem, eu não quero estar cansado e não vou adormecer. Funciona? Batem com a cabeça no estante na mesa. Não é? Portanto, eu vou estar calmo e vou conseguir. Conseguem? Mas se disserem isso várias vezes, conseguem estar calmos? Há estratégias, não é? A psicologia ensina. Mas? Não. Aí é que está a grande diferença entre eu sei que eu posso provocar um estado de ansiedade numa pessoa por estar a ser confrontada, mas fazer a viagem. Então nós podemos integrar as duas áreas. Eu acho que as duas áreas são interessantes. Esta área, juntamente com a linguagem não verbal ou body language. Entendem? Portanto, a ideia aqui seria que o corpo revela através de expressões faciais. Isso é incontornável, não é? Quando estamos felizes, o nosso corpo vai se rir de uma forma. E quando nós estamos tristes, o nosso corpo vai se comportar de outra forma. E quando nós não estamos nas tintas, para quem está aqui em cima, é igual. Eu consigo ver aí muitas pessoas a dizer, porque não te calhas. Calma, está quase. Coragem, está quase. Certo? Vamos ver então o que é que a minha posição é que não existe, e esta é a verdade, eu consigo-vos demonstrar, alguns estudos foram feitos, não existe uma microexpressão ou um comportamento que apenas os mentirosos ou aqueles que nos estão a tentar enganar tenham. Isso é o que vocês têm que ter em mente. Certo?
Portanto, uma pessoa que olha para a direita ou para a esquerda, ou tem um pacificador, ou tem um determinado, ou faz o espelhamento, tudo isso funciona em determinados contextos. Mas nada disto apenas funciona só para os mentirosos ou para quem diz a verdade. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Fazemos a mesma coisa. As microexpressões e os comportamentos não verbais são para as pessoas de uma forma geral. Não existe um associado apenas a quem mente. E é isto que é importante que retirem. Eu vou-vos passar um pequeno vídeo sobre o senhor que desenvolveu o Strategic Use of Evidence, que é o professor em Gotemburgo. Eu não consigo dizer o nome dele, Hans, mas está aqui, vocês veem. E que tem a ver com isto. Não existe o comportamento verbal típico, apesar disso a pesquisa demonstrou que as pessoas costumam ter visões estereotipadas. E estas visões estereotipadas, sem qualquer tipo de roteio, nós não acreditamos que determinadas pessoas mintam. E nós acreditamos que determinadas pessoas não contem a verdade. Isto tem a ver com preconceitos e estereótipos nossos internos. Certo? Processos culturais. Por isso é que tem que haver uma determinada ética quando nós fazemos entrevistas. Fiquem sempre com este registro. É uma entrevista, também é curtinho. Está em inglês, peço desculpa, não consegui arranjar com tradução. We try to observe what's going on the outside to get to what is going on the inside. People often overestimate the skill at reading other people's mind. It's quite difficult actually to get to another person's inner states. Fixem isto. The leakage hypothesis has been around for a long time, and the idea is that liars will leak different cues, so to speak, than truth tellers. The idea with microexpressions falls under the leakage hypothesis. Microexpressions are expressions that are shown for fractions of a second in the facial muscles. That has scientific support. But the problem with this is that liars and truth tellers, they both show microexpressions. And there's no microexpressions that only liars show and no truth teller. So this is a problem with the idea of using microexpressions to detect deceit. When you use these nonverbal cues, you perform just a bit better than chance level, 54%, and chance level is 50%. We also know from research that this also holds for police officers. They don't perform better. The only difference between police officers and others who have been studied is that police officers are more confident that they are accurate. So this is a dangerous combination, having poor accuracy but high confidence. One source of being highly confident is that you think that you have used reliable cues. You think that, well, I have used the cues I've been taught, and therefore I'm absolutely certain that this person is lying or telling the truth. People tend to use nonverbal cues, gaze or fidgeting and so on. But what research shows is that there are no associations between fidgeting, eye contact, nervousness, and deception. Within the scientific community, there's no debate about this. Eu não vou falar desta, senão vocês vão ficar confusos. As técnicas de RAID são técnicas utilizadas pela polícia norte-americana e que levam a falsas confissões. Try to observe what's going on. Então, calma, rapaz, estás nervoso. Só para perceberem, e até porque não temos muito tempo e temos avançado, eu quero falar um bocadinho sobre as técnicas de entrevista. Tem muito a ver com o que o Sr. Professor disse, é que existe que nós vertemos de forma diferente. Quem diz a verdade verte comportamentos não verbais de forma diferente daqueles que mentem. Vocês acham que isso é possível? Mas para isso nós temos que conhecer muito bem a pessoa. A pessoa diz que fala num contexto. Ou seja, não é possível nós apenas com isto conseguir descobrir quem está a mentir e quem está a dizer a verdade. E ele também falava que a polícia tem um grau de confiança muito elevado e associado a uma capacidade medíocre em detectar é perigoso, porque vai haver muitas pessoas a dizer tu estás-me a mentir e não quero saber. Entendem? Pronto, isto fica só aqui para nós, não contem nada ao Rui. Não, já falei com ele sobre isto, obviamente, porque são coisas diferentes, está bem? Porque é que se isto fosse real, a margem de positiva deles é na 52%. Eles acertam 52% das vezes.
mas é depois de analisarem o vídeo. Agora imaginem um elemento policial, ou vocês, estarem à frente de uma pessoa que vos está a tentar enganar e vocês não têm, ou estão a ouvir o que ele está a dizer, ou estão a olhar para as microexpressões. Ou para o conteúdo, não é? Para o conteúdo do que está a ser dito. O ideal seria nós gravarmos, que é a última fase, depois de fazer uma avaliação ao que foi dito, e darmos uma análise de conteúdo, e depois aí sim, aí talvez termos aqui alguma margem para tentar dizer, este indivíduo não está a contar a verdade. Ou então, não estando a contar a verdade, aquele tema que eu falei causou-lhe algum desconforto. E é importante ter explorado mais este desconforto, ok? Imaginem, neste momento estamos todos cansados e queremos ir almoçar. Eu posso estar a dizer alguma coisa e vocês saem e eu associar aquilo que eu disse, eles não estão a gostar, estão a sair, ou pode ser só porque vocês estão cansados e querem ir lá fora ou atender o telefone ou querem ir almoçar. Tem muito a ver com o contexto em que esta coisa foi dita. Portanto, identifiquem a coisa que provoca a alteração. O que nós dizemos é que para que isto funcione para nós, polícia, temos que provocar, temos que ter a certeza que nós vamos provocar um momento em que ele se vai sentir desconfortável e depois explorar este desconforto. Porquê é que é aqui? Porquê é que é agora? Porquê é que ele se sentiu desconfortável quando eu falei nisto? É de cá voltar. Entendem? O que o professor diz, fala, o Anders, Anders, não consigo dizer aquilo, é sueco. Ele diz uma coisa que tem a ver com, para nós apanharmos alguém numa divergência, não vou dizer mentira, mas numa divergência entre aquilo que foi dito anteriormente e aquilo que ele está a dizer agora, é algo que tem a ver com gestão cognitiva e gestão da prova. Ok? São termos muito bonitos, não é? Agora, o que é que isso quer dizer? Imaginem que, como é que chama? Ângela. Ângela, vamos supor que esteve em minha casa no domingo, ok? E aqui o Sacramento vai-lhe fazer a pergunta: onde é que estiveste no domingo? E a Ângela o que é que iria dizer? Não, estive em casa do Paulo, está a falar com ele. Então, tenho que incorporar o papel, mulher. Esteve em casa do Paulo e ele fazia-lhe uma pergunta: descreve-me a sala do Paulo. Percebeu? Pronto. É que as pessoas estão preparadas para um nível, uma narrativa. Elas preparam-se para essa narrativa. Provavelmente ia fazer um ensaio, se dissesse descreve-me a sala do Paulo, ia dizer qualquer coisa. Agora, desenha-me a sala do Paulo. E agora é o que se faz em termos de gestão estratégica da prova. Não é só o que ele diz, é criar-lhe algumas formas de ele não conseguir combinar aquilo que ele disse com aquilo que ele vai ter que desenhar ou fazer. Podíamos arranjar outra estratégia, mas esta parece que funciona bastante bem. Está bem? Muito bem. Vamos avançar aqui um bocadinho. Então, o modelo PIS é um acrónimo que foi desenvolvido então para a polícia no Reino Unido e no país de Gales e é amplamente utilizado por muitos países ocidentais. Ele é um acrónimo que significa Planning and Preparation, Engagement and Explaining, Account, Closure and Evaluation. Aqui o que quer dizer, basicamente, é que o PIS não é uma estrutura. Aliás, o PIS não é um guião de entrevista. O modelo PIS tem a ver com fases em que vocês vão utilizar o guião. Ou seja, nesta fase, Planning and Preparation, vocês não têm que usar um guião, não têm que usar a entrevista cognitiva melhorada, ou o NIST, ou outro protocolo, ou o RATA, ou outro protocolo qualquer. Nesta preparação, é quando vocês pensam, eu agora vou chamar o Sacramento para vir ao... Está a ver? Vou chamá-lo. Porque é que eu hei de chamar e o que é que eu quero que ele me diga, se é que eu sei alguma coisa dele. É antes de eu utilizar. Quando nós falamos aqui no engagement, eu vou ter que adaptar o tipo de entrevista à pessoa que eu tenho à minha frente. Isto requer treino, requer formação. E requer que vocês tenham, no mínimo, algumas competências em vários protocolos que podem utilizar. Porque nem todas as pessoas, para já isto não é infalível. Nenhum protocolo é infalível. E há de haver pessoas que nunca vão falar com vocês. Ok? Por mais especializados, por mais cursos que tenham, esqueçam. Há de chegar a um ponto que isto não vai acontecer, está bem? Então a ideia é, eu acho que o Rui, não sei se o Rui falou ontem disto também, talvez não importa. Ele às vezes também fala no modelo PIS, porque é uma forma de nós percebermos como é que vamos agora pegar nestas 5 fases e como é que eu faço. Eu escolhi, podíamos falar, nós temos aqui outros, entre uma entrevista cognitiva melhorada, nós temos aqui várias estratégias que podíamos utilizar. Uma das coisas que vocês devem aumentar, ou se tiverem já essas competências melhor, mas aumentar essas competências, tem a ver com a competência da pessoa que vai fazer isto. Isto é algo que qualquer um de nós pode melhorar, mas há pessoas que estão naturalmente mais capacitadas para
recolher informação. Certo? Há pessoas mais extrovertidas, mais à vontade, mas acima de tudo têm que estar bem preparadas. Uma das coisas que nós dizemos é que temos que causar boa impressão, temos que personalizar a entrevista, temos que estabelecer o rapport. Isto basicamente, se olharem para aqui conforme isto está por o que é que devemos fazer de início. Okay? A primeira coisa a fazer é causar boa impressão. A seguir, personalizar a entrevista. Olá, como é que chama? Obrigado por ter vindo, por aí fora. Estabelecemos a relação, o rapport. Como é que se estabelece o rapport? Quem é que daqui já estabeleceu o rapport alguma vez? Eu ia dizer, todos, portanto, não é? Principalmente quando vocês vão àquele bar e encontram aquele rapaz ou rapariga giro, ou gira, fazem aquela dança, vão até pé dela e tal, ao pé dele. Então, o que é que vocês querem? No fundo, querem... O que é que eu estou a fazer? Querem estabelecer uma relação com essa pessoa. Pode não dar mais do que a relação, mas querem começar. Alguns dizem aquelas asneiradas, não é? Um anjo que caiu e não sei o quê. Não sei se funcionou alguma vez na história, não faço ideia, mas pelo menos dá para rir. Mas bom. Como é que nós estabelecemos rapport? Rapidamente. Quem é que sabe? Como é que nós estabelecemos rapport? Como é que nós estabelecemos uma relação rapidamente com alguém que nós não conhecemos? A polícia é especialista nisto. Ok. Isso é o que nós queremos, mas como é que faz? Observando? Falar do tempo. Boa. Quanto tempo é que falamos do tempo? Hoje está frio. Diana, hoje está assim tão fresco. Já lembra-se daquela turma? Foi muito difícil arranjar estacionamento? Independentemente do tema trivial que possam encontrar, pensem sempre 2, 3 minutos nesta fase e o que nós precisamos, nós procuramos é a baseline, a linha base de comunicação desta pessoa, se ela fala muito ou pouco, se está nervosa ou se não está nervosa, é o que nós tentamos procurar aqui e, acima de tudo, quanto mais tempo vocês investirem nesta relação, certo? E mais facilmente esta pessoa nos vai contar coisas. Lembra-se? Vocês só contam coisas a pessoas que vocês conhecem. Então, escuta ativa e empatia, mais tempo, vai-vos conduzir ao rapport. Quanto mais tempo vocês falarem com aquele rapaz ou rapariga no bar e ouvirem, que interessante e tal, trabalhas, que giro, e o curso, muito bom, o curso, sim, sim. Então, vocês conhecem o jogo todo, não vou estar agora a explicar qual é o jogo que vocês têm que fazer, já conhecem esse jogo todo, trás para a frente. Mas quanto mais tempo vocês investirem nisso, mais à vontade vocês vão ficar. É exatamente a mesma coisa. Quanto tempo é que nós estamos neste tempo? O tempo necessário. Para crianças é diferente. Um protocolo tem uma fase que diz claramente que temos que estabelecer a relação com a criança. Então, tem várias coisas em que nós ensinamos também a criança as formas, como já vamos habituando a criança à metodologia de questões. Okay? Conta-me coisas que gosta de fazer, que é para ver se ela consegue fazer narrativas. Estão a ver? Mas para adultos não é preciso. Eu diria, Ângela, não é? Então, Ângela, de onde é que vem? Porto? Mas de Porto onde? Porto é enorme. Bom, isso já é um Porto assim mais... Já são o quê? Quantos euros de Cabify, não é? Quantos euros? Ainda é um bocadinho. Lessa de Balio. 1 hora de metro? Já está a ver que... Eu quando penso Porto, penso ali na pasteleira, assim uma coisa mais simpática. Pronto. Já começámos a... Já vimos que ela fala pouco, né? Está constrangida, não é, Ângela? E meteu as mãos assim. O Rui Mendes, o que é que dizia logo? Um pacificador. O interior das coxas são pacificadores. Sempre que fizerem uma pergunta desconfortável e ela meter as mãos no meio das pernas, é um pacificador. Estão nervosos. Mas não está nervosa porque está... Pode ser por estar a ser confrontada aqui, não é? Ok? Ou então querer ir à casa de banho e não sabe como é que há de fazer. Por isso é que... Ok, nós explicamos os objetivos da entrevista. Obrigado por ter vindo. Basicamente vai acontecer hoje. Sabe porque é que está aqui, Ângela? Meu Deus. Entre no sacramento. Porque é que está aqui? A ideia é fazer de conta que está num processo. Está a ver? Chamaram-me, não é? Recebi uma carta, não faço ideia, teve com um acidente. Eu já ouvi tanta coisa. Mas imagino, não é? O que é que diria a polícia se... Sabe porque é que está aqui hoje?
Recebeu uma carta. Ok, eu já lhe vou explicar. Está aqui por causa de uma situação que ocorreu há pouco tempo, que envolveu familiares seus. Porque uma das coisas que nós sabemos na entrevista investigativa é que para as pessoas falarem, nós temos que lhe dar alguma informação para reter retorno de informação. Temos que injetar um pouco. Não muito, mas o suficiente para desencadear uma resposta da pessoa. Não é? Faz sentido. Sabe porque é que está aqui hoje? Não. Pronto, então já vai saber. Aqui temos que pensar um bocadinho, se nós estivéssemos naquele lugar, como é que a coisa ia funcionar connosco. Bom, mas isto são, de certa forma, um conjunto de condições que devem dominar. O mais difícil, eu sou um indivíduo que falo bastante, adoro ouvir-me falar e eu gosto muito da minha voz, então não me calo, é o uso de pausas e silêncio. Não há nada mais estimulante ou que faça as pessoas falar mais do que estarmos calados. Já perceberam porquê? É desconfortante para todos. E então, como nós não gostamos deste silêncio constrangedor, falamos. Então, às vezes, quem tem informação nesta área consegue perceber que aquela pessoa está a falar só porque não aguenta o silêncio. E dizem coisas que não fazem sentido nenhum. Mas, até o seu filho e tal, e aqui. E dizem coisas, enfim, coisas, não vale a pena, coisas. Tá? A questão de tipo perguntas abertas e fechadas, sabem o tipo de questões? Já vamos avançar um bocadinho. Bom comportamento do interessado, questionário compatível com o entrevistado, poder utilizar o não sei e não entendo. Isto é fundamental que vocês digam as regras. Se eu lhe fizer uma pergunta, a Ângela, que não saiba responder, diz, não sabe, muito bem. Ou se não perceber alguma coisa que eu estou a dizer, diz-me que não entendeu e eu volto a repetir. Eu vou fazer o mesmo. Se me disser alguma coisa que eu não percebo, vou-lhe pedir que me volte a repetir. Eu não estou a explicar o quê? Instruções de forma a que ela perceba que não há aqui subterfúgios. É uma regra, que se não sabe, diz-me que não sabe. Se não percebeu, diz-me que não percebeu. Não é eu tentar enganá-lo ou passar-lhe uma rasteira. Está a perceber? É preciso desmistificar logo isto no início. Está bem? Recuperação de aspectos relevantes, ativação da sondagem por imagem, assim, ativação e sondagem de imagens. Isto funciona muito no tráfico de droga, por exemplo. As pessoas não recordam muito bem, mas a gente mostra-lhe a fotografia e aquilo. Ah, sim, sou eu que estava a comprar droga. Funciona. Ajuda. Ajuda. Pronto, matéria, escuta ativa, é muito importante. Resumos e súmulos, pedidos de esclarecimento, espelhamento. Sabem o que é o espelhamento? Como é que se faz o espelhamento? O espelhamento é muito ótimo se vocês forem a uma entrevista de emprego. Se o vosso entrevistador fizer assim, vocês formam, exatamente, gera empatia. Ou seja, não é fazer logo, mas é ir fazendo sem ele se aperceber. A Ângela está com os braços cruzados, é eu começar a fazer também isto. Está a ver? E depois ele fazia igual, tá? Muito bem. Temos que avançar, que já está muito tarde. Acima de tudo, eu quero falar-vos de 4 mnemónicas que são importantes para vocês. Relatar tudo, reintegração de contexto, alterar a ordem temporal e mudança de perspectiva. São as mais importantes. A melhor forma de... Qual é a diferença entre verdade e falsidade? Não é a mesma coisa. Não há rasteiras aqui. São coisas distintas. Qual é a diferença entre falsidade e mentira? Sacramento, está mortinho por participar. Nota-se, eu sinto aqui. Uma mentira está planeada? E o resto... Ok, eu vou-vos ajudar. Qual é a condição para mentirmos? Conhecer a verdade. A falsidade não conhece a verdade. E parece um texto bíblico. Mas a falsidade não conhece a verdade. Quem conta uma falsidade para essa pessoa, essa versão é real, é verdadeira. Estão a entender? Apesar de não corresponder a um facto real, a pessoa quando o conta para ela, esse é um facto que aconteceu. Por isso é que a questão das microexpressões, a questão de... Entendem? Não vai ter nenhum comportamento associado ao stress por estar a contar uma coisa que não corresponde à verdade. Porquê? Porque para essa pessoa não é mentir. O professor Pedro Albuquerque tem uma expressão muito interessante. Mentir é um processo mnésico notável. É um processo mnésico, é um processo de memória notável. Porquê? Nós, para mentir, o que é que temos que fazer? E criar uma história falsa. E quando, não é colírio, quando ele conta, tinha que fazer assim, quando ele conta essa versão
vai contar as duas para não entrar em contradição. Recordar os dois momentos, sempre, vai fazer com que essa pessoa, um dia, vá se enganar. Ela não vai conseguir recordar tudo. Correto? Bom, por isso é que nós, se mudarmos a ordem das coisas, da ordem natural de contar uma versão, é possível. Nós começamos sempre por dizer, olha, Ângela, eu quero que a Ângela me conte tudo o que aconteceu desde o início até ao fim. Tudo o que aconteceu. Eu não sei o que é que aconteceu, mas quero que me conte tudo. Relato tudo. Tudo mesmo aquilo que a senhora acha que não é importante, quero que me conte. Calma, mulher, respira. Eu vou pegar noutra pessoa, senão ela pensa que é com ela. Diana, pronto, você é Diana, pode ser? Diana, quero que me conte tudo o que aconteceu desde o início até ao fim. Assim já está mais cegada. A ideia nós não sabemos o que é que aconteceu, o que é importante. Mas porquê é que nós perguntámos o relata-me tudo? Lembram-se quando eu vos contei que o problema da verdade é que as pessoas vão contar coisas que acham que nós queremos saber, não é? Então, se nós dissermos, conte-me tudo, ela vai escolher aquilo que é o mais... Não é só o que ela acha que nós queremos saber, é tudo. O problema é quando elas começam a contar que casaram em 1976. E nós é que abrimos a caixa de Pandora, não é? Agora temos de estar ali 1 hora até que ela chegue ao primeiro filho, que nasceu 4 anos depois. Depois mais meia hora até chegar ali à primeira comunhão, quando foi a segunda vez espancada. Pronto. Mas a ideia é, mas tudo se aguarda, tudo, desde a primeira vez até ao fim. Ou desde que começou até que terminou. Já estão a ver. A ideia é, quero que se concentre. Mas o que nós dizemos para evitar isto é, concentre-se no último evento. As pessoas não nos vão contar tudo, as pessoas não têm capacidade de vos contar tudo. As pessoas contam-vos o último episódio, que é aquele que quando vos procura, vamos contar qual? O último episódio. Depois, qual é o episódio que vos vão contar bem? Que se recordam bem? O primeiro. É ou não é? Primeira vez nós recordamos bem. E depois, podem-vos contar mais 2 ou 3 episódios que se recordem bem, associados a eventos sociais, ou pessoais, ou traumáticos, os quais elas nunca se vão esquecer. Agora, lembrem-se que há memória seletiva. Ela não vos vai contar, estava na cozinha, estava um dia quente de verão, era um pai 6 da tarde. Bem, se ela souber isto, aquilo marcou-a mesmo. Para ela saber estes pormenores todos, estão a ver? Alterar a ordem é dizer, ok, chegaste até aqui, agora quero que me contes ao contrário. É do género, ele chegou à cozinha e bateu-me. Ok, ele bateu-lhe, agora obrigado por me contar isso, agora quero que me... Claro, ele bateu-lhe e antes, o que é que aconteceu? E antes disso? Se já é difícil contar uma versão no sentido cronológico, pedir para ela inverter, é mais complicado. O que é que significa? Estas estratégias não servem para apanhar mentirosos, não é disso que se trata. São mnemónicas que ajudam a recordar outros episódios. Estão a perceber? Temos mesmo aqui que as pessoas querem ir almoçar. Bom, antes disso, então, vou passar esta parte à frente. Eu vou-vos deixar ficar, depois deixo ficar isto a vocês. Sacramento. Ok, depois vocês leem isto com calma. O tempo correu connosco. Entrevista cognitiva melhorada. Foi desenvolvida por Fisher e pelo Ray Bull, depois foi melhorada. Nós o que temos aqui são as 9 fases que fazem parte da entrevista cognitiva melhorada. No fundo, se vocês pensarem naquela lista de competências que nós fomos atribuindo, nós temos aqui o que as pessoas devem fazer quando a entrevista começa. Cumprimentamos a pessoa, criamos um bom ambiente associado e apropriado à vítima, personalizamos, dizemos quem somos e o que é que estamos a fazer. Explicamos os objetivos, solicitamos que a pessoa se concentre e pedimos para a pessoa, quando se concentrar, nos contar tudo. Mesmo. Quando digo tudo, em cima daquela mesa estavam 5 garrafas de água. Mesmo que ela ache que não é importante para nós. E depois tem uma coisa interessante, que é a transferência de controle. Isto tem que ser dito à vítima. Temos que dizer, olha, eu agora vou-me calar, eu não lhe vou fazer perguntas, eu não a vou interromper, eu apenas vou escutar, vou ouvir. Está bem? Porque se nós não dermos esta instrução à vítima, ela está à espera que a gente a interrompa ou está à espera que a gente lhe faça perguntas. Então nós fazemos a transferência de controle. Dizemos à vítima, ou à testemunha, à pessoa que está connosco, que nós não vamos fazer isto. Vamos transferir e não a vamos interromper. Pedimos à vítima para não inventar, se não souberes que não sabe, se não perceber alguma coisa também para o dizer. E depois, quando ela entra na fase do relato livre, nós depois dizemos mesmo o que é que vai acontecer. Contar tudo, estabelecer o contexto, questões de resposta aberta, algumas pausas. Ou seja, porque vai chegar a um ponto que ela conta a história toda e chega ao fim e diz: quando é que vocês sabem que uma entrevista chegou ao fim? Têm noção?
Normalmente as pessoas dizem prontos. E prontos. Foi isto. Podia dizer-vos aqui uma coisa mais técnica, mas a minha experiência diz-me prontos. Prontos, aguarda, foi isto. Nós agradecemos, não tiramos notas, ok? E dizemos assim, olha, Dona Ângela, eu agora vou voltar a si, vou-lhe fazer mais perguntas relativamente àquilo que me contou, e desta vez eu vou interrompê-la e vou-lhe fazer questões. Está bem? Para ela perceber que agora vai mudar a dinâmica. O que é que vai acontecer? E o que é que aconteceu de facto? Esta pessoa escolheu uma narrativa de um facto. Tudo o que nós formos fazer agora já não vamos contaminar, porque ela já o disse. Nós vamos utilizar o que ela disse e voltar a aprofundar, utilizando as questões fundamentais da investigação criminal, que são 6. Quem fez o quê, quando, onde, como e porquê. Certo? São as questões fundamentais da investigação criminal. Tentamos sempre explorar isto. Agora, quando é que nós começamos a escrever? É agora. Tiramos notas. Certo? Mas estas entrevistas estão feitas para serem gravadas. E o nosso ordenamento jurídico prevê a gravação em vídeo, sendo obrigatório nos interrogatórios dos arguidos, sendo possível se for ordenado pelo Ministério Público. E às vezes não há um campo. Ainda não estamos na altura de se filmar tudo, mas é para lá que temos que ir. Porque é melhor para todos, não é? Uma coisa é uma senhora estar ali a falar 1 hora e depois eu ter que escrever 4 páginas daquilo que ela me disse em súmulas, mais outra hora. Eu gasto ali 2 horas quando eu podia gravar em vídeo tudo o que ela me disse, desde que fosse feito com uma determinada estrutura. E o Ministério depois fazíamos uma súmula e o Ministério Público lia as súmulas como tal e qual se fazem nas escutas telefónicas. São interseções telefónicas. Nós depois fazemos uma súmula do alvo e da sessão que estamos a ouvir e dizemos ao magistrado, olha, esta sessão interessa-nos porque diz isto. Em súmula diz isto. Súmula é um pequeno resumo, é um sumário, um pequeno apontamento. Está bem? Estratégias de recuperação. Mudança da ordem, mudança da perspectiva, foco em vários sentidos. Sentidos, olfato, audição, ok? Não é só sentidos de trânsito. Questões importantes da investigação. Depois fazemos um resumo e um encerramento. O resumo é importante porque é lá que nós vamos fazer a súmula para o Ministério Público. Nós dizemos, olha, Dona Ângela, aquilo que eu percebi, e se não estiver, depois corrige. Então a senhora estava em casa no domingo, quando o seu marido chegou e aconteceu isto, correto? E ela vai dizer, sim, foi exatamente isso. Depois a senhora diz que saiu, foi à casa da sua vizinha, aconteceu isto, correto? No fundo, na última parte da entrevista fica estruturada por ordem cronológica de todos os eventos que para nós são importantes e que foram relatados por si. No fundo, nós não introduzimos nada e recolhemos alguma coisa e estruturamos. Porque o Ministério Público, depois, como não tem muito tempo, nem está muito habituado a ver filmes, foca-se nos últimos 3, 4 minutos em que nós fazemos o resumo. Okay? O encerramento é feito com perguntas. Normalmente fazemos 2 a 3 perguntas. Há mais alguma coisa que me queira contar? É nestas alturas que elas fazem perguntas. Nós também temos de dar a hipótese da vítima a acrescentar mais alguma coisa, ou a testemunha a acrescentar mais uma coisa. Alguma coisa que acha que eu deva saber e não lhe tenha perguntado? Há alguma pergunta que me queira fazer? Normalmente, nesta altura, eles perguntam, o que é que vai acontecer agora? Vai demorar muito? Fazem perguntas. Os miúdos aí fazem muitas perguntas. E depois nós agradecemos o facto de ela ter vindo, de ter partilhado connosco, de nos ter ajudado. Devemos sempre agradecer às pessoas o esforço que elas fizeram para estar ali connosco. E depois acabamos com um tópico neutro. Qual é o tópico neutro? Então e agora? O que é que vai fazer quando sair daqui? Correto? E a pessoa vai dizer agora, quero saber quem é que vai pagar o dia, não é? Estive aqui toda a manhã. Mas já não está a pensar na entrevista, o que é bom. A ideia é que ela não saia de lá a pensar naquilo que nos acabou de dizer, correto? Depois fazemos uma avaliação. Depois dela ir embora, fazemos uma avaliação do valor e do conteúdo que foi feito. Bom, esta foi um conjunto de... Não temos tempo para mais. Existem aqui um conjunto de perguntas. Eu também fui muito ambicioso, eu acho. Queria em 2 horas dar-vos um microcurso daquilo que vocês podem fazer. Mas sabem-me dizer o que é que são perguntas dicotómicas? Sim, não. Muito bem. Obrigado, Sra. Professora. Foi a professora que disse? Não. Foi ali atrás. Pensava... Sim, dicotómicas são sim ou não. Qual é a diferença entre perguntas dicotómicas e fechadas? Sim? Mais alto. Não, dicotómicas é sim ou não. O carro era preto? Só tenho uma. Mas se eu perguntar de que cor era o carro, é uma pergunta direta.
Porque a pergunta vai-me permitir uma resposta azul, amarelo, castanho, entendem? Pergunta aberta. O que é que jantou ontem à noite? Mas como é que nós melhoramos essa pergunta aberta? Vamos só fazer este exercício e vamos todos almoçar. Como é que chama? Lia. Posso perguntar o que é que jantou ontem à noite? Inventa-te que foi uma coisa assim fantástica. Ou não. Lia, o que é que jantou ontem à noite? Ok. Ela respondeu mal? Ela respondeu exatamente aquilo que lhe perguntei. E agora Lia, conte-me tudo sobre o seu jantar ontem à noite. Não, tudo. Desde que começou até que acabou. Fui buscar a embalagem, tirei as etiquetas, rasguei a caixa, meti no forno. A caixa? Sim. Não, rasguei a caixa e meti a pizza no forno. Ok, já percebi agora. E a seguir? A seguir esperei, pus a mesa, tirei a pizza, meti no prato e comi a pizza. E depois? Depois já acabei de jantar. Eu ia dizer, pronto, foi isso. Mas a diferença está na quantidade de informação que nós recolhemos com uma única palavra. A economia de esforço da nossa parte é que nós introduzimos tudo, em vez de conte-me o que é que jantou. Pizza. Conte-me tudo sobre o seu jantar ontem à noite. Sabemos que comeu sozinha? Ou se não comeu sozinha, não nos quis dizer? Então, qual era a pergunta que fazíamos ali, para sabermos? Ok, está a ver? Vamos fazer essa pergunta. Estava sozinha, Lia? Não. E agora? Vamos ter que fazer outra pergunta. Qual é a pergunta que vamos fazer agora? Nós somos cuscos. Com quem é que estava? Então, como é que nós podemos fazer uma pergunta que melhorasse esta resposta? Ou, aliás, estava sozinha ou estava com mais alguém? E ela diz, não, estava com mais alguém. Bom, se ela quiser avançar, e diz logo a pessoa. Portanto, esta é a ideia de como é que nós podemos melhorar alguns tipos. Nós devemos sempre, mesmo nas dicotómicas, o carro era azul, ou de cor é que era? A ver? Acrescentar sempre a precisar da pessoa, acrescentar sem nós estarmos a fazer mais perguntas. Senão aquilo é um churriar de perguntas, estão a perceber? Bom, muito bem. Vamos então para... Já acabou. Agora vamos fazer o tal exercício em que vocês iam brilhar muitíssimo, mas não temos hipótese, está bem? No fundo, é isto. Entrevistámos, é um processo comunicacional face a face. Eu peço desculpa por ter ultrapassado em 15 minutos, não foi? Em meia hora? Meia hora? Corajosas.